Se você está vendo esse vídeo agora, é porque Deus está te mandando uma mensagem. E Ele diz para você, não se preocupe, respire, acredite, confie em mim, porque eu estou aqui com você, eu não vou te deixar. Eu quero nesse vídeo, para você que já me conhece, já sabe do meu trabalho, já sabe das coisas que eu faço, sobre o que eu falo, já me acompanha no YouTube, aqui em outros canais também. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Acredite que se você está aqui, é porque Deus te colocou aqui, é porque Deus quer que essa mensagem que eu vou falar agora chegue até você de alguma maneira. E eu fico muito feliz por você estar aqui agora. Então já aproveita, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Eu quero fazer mais e mais vídeos dessa forma, sem edição, natural, falando do meu coração para o coração de vocês, e que Deus nesse momento possa me usar para ser a ferramenta, um instrumento para que você possa acreditar mais nele, estar mais presente, estar mais perto dele, porque ele está te chamando. E como eu disse antes, se você está assistindo esse vídeo, é porque por algum motivo você precisa ouvir essa mensagem aqui. E quando eu falo que Deus está pedindo para que você respire fundo, para que você se acalme, para que você não se preocupe, para que seu coração fique leve e tranquilo, é porque eu sei muito bem do que eu estou falando e eu quero contar um pouquinho para vocês dessa história. Antes de contar essa história para vocês, eu quero ler uma passagem aqui da Bíblia, que está no livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do versos 6 e 7, que são dois versículos que, quando eu li, mudaram completamente a minha vida. Não só a minha vida, mas a vida da minha família como um todo, porque nós estávamos passando por uma situação bem complicada, por preocupações muito grandes, principalmente com relação a finanças. E eu cheguei até esse capítulo de Filipenses, esse versículo, e eu quero compartilhar com vocês. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não fiquem preocupados. Algumas versões da Bíblia diz, né? Não andem ansiosos por coisa alguma. E em algum momento do ano passado, ali praticamente há um ano atrás, nós passamos por algumas dificuldades muito grandes, eu e minha esposa. Para quem não sabe, eu trabalhei durante muito tempo com hipnose clínica, trabalhando com hipnoterapia. E em determinado momento do ano passado, nós começamos a ter algumas experiências com Deus que acabaram nos trazendo algumas dúvidas com relação àquilo que nós fazíamos. A Elisângela começou a ler a Bíblia, a Elisângela é minha esposa, começou a ler muito a Bíblia, eu não acompanhava, mas eu percebi em determinados momentos ali, estando junto com ela e ela me fazendo algumas perguntas. Eu nasci em lar cristão, mas depois me afastei, fiquei durante muito tempo afastado, não só da religião que eu seguia, mas de Deus como um todo. E quando a gente começou a ler a Bíblia juntos ali, depois de algum tempo, a orar juntos, Deus ele começou a nos mostrar algumas coisas que nós estávamos fazendo errado na nossa vida. E em determinado momento do ano passado, nós tínhamos um faturamento maravilhoso, eu tinha um faturamento muito bom com o meu trabalho. Mas no momento em que eu decidi parar com aquele trabalho, que eu já achava que não fazia mais sentido, né? E acho que não faz mais sentido, porque eu busco agora outro caminho, o caminho da palavra de Deus e ajudar as pessoas de uma outra forma. Aquela renda maravilhosa que eu tinha de um dia para o outro, assim, literalmente, eu tô falando para você, não é algo assim que demorou um tempo e aí aconteceu, não, foi de um dia para o outro, as coisas realmente começaram a parar, acabaram. Eu atendia 20, 30 mensagens de pessoas interessadas nos meus atendimentos por dia, tinha clientes pagantes fazendo comigo o processo de terapia, enfim, e de repente tudo parou, né? Eu saí de um faturamento X para zero, né? De um dia para o outro.
E a Elisângela também estava nesse processo de recolocação profissional, de mudança de área, enfim. Então nós passamos ali por um momento bem complicado. E aí eu cheguei nesse verso que eu li para vocês. É como se Deus tivesse me falado naquele momento, já sei, olha só, fica tranquilo, não fique preocupado, né? Que os seus pedidos sejam conhecidos diante de Deus, que os pedidos de vocês sejam feitos pela ação de graças, pela oração. Peça para mim, entrega para mim, confie em mim, e as coisas vão começar a acontecer. E olha, para você que está assistindo esse vídeo, talvez você esteja passando por alguma situação que seja parecida com essa. Então eu te digo, não fique preocupado. Existe um Deus, existe um Criador que olha por você todos os dias. Existe alguém que tem como principal característica, que tem como principal arma, digamos assim, é o amor. E ele te ama, e ele tem um propósito, ele tem um plano para a sua vida. Assim como ele tinha para a minha vida, para a vida da Elisa e para a vida de toda a minha família. No começo, quando nós passamos por esse problema financeiro, nós tivemos que mudar de casa, nós tínhamos um nível, um padrão de casa que nós morávamos, nós tivemos que diminuir muito esse padrão, mas Deus ele é tão maravilhoso, Deus ele é tão... quando nós somos fiéis a Deus, ele é tão fiel a nós também que as coisas começaram a acontecer de uma forma que nós tivemos que diminuir o nosso nível, mas nós não perdemos o conforto, nem a qualidade de muitas coisas que nós tínhamos. E nesse período onde eu fiquei 6 meses praticamente ali, sem renda nenhuma, nunca nos faltou nada, porque Deus estava ali. E isso só estava acontecendo porque nós acreditamos e nós confiamos em Deus. E isso nos leva a outra passagem bíblica que eu quero passar com vocês, que também fez muito sentido para mim, que está lá em Salmos. Provavelmente você já conhece, é bem conhecido, Salmo 37. A partir do verso 4, vamos ler. E ali diz assim: agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Verso 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. O verso 7, para nós finalizarmos essa parte, é: descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Então, esse verso também fez muito sentido, porque... E esse verso, eu cheguei até esse verso, como eu disse, eu fui criado em igreja cristã e provavelmente eu já tinha ouvido muitas vezes durante a minha vida esse verso, mas eu nunca tinha prestado tanta atenção. E esse verso ele chegou até mim por uma música de um cantor chamado Daniel Ludick. E ele canta, ele tem um DVD, um CD, enfim, nem sei se é CD hoje em dia mais, mas só dos Salmos. E ele diz nessa canção: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E o refrão é: o entrega, confia, que tudo Ele fará. E realmente, se você entregar e confiar plenamente no Senhor, Ele não vai deixar te faltar nada, Ele vai realizar os teus desejos, Ele vai satisfazer as suas vontades, e você estando no caminho que Ele quer para a tua vida, no caminho que Ele tem como propósito para a tua vida, você entregando a tua vida, confiando totalmente nele, nada vai te faltar, assim como foi para mim e para Elisângela durante esse período tão difícil, esse deserto que nós tivemos que passar. E foram 6 meses passando por um deserto, mas Deus ele é muito maravilhoso. E a partir do momento que nós nos humilhamos realmente e entregamos a nossa vida de forma muito sincera para Ele, as coisas começaram a dar certo. E é isso que eu quero que você entenda, sabe? Eu fiz esse vídeo aqui sem edição, sem musiquinha de fundo, sem legenda, sem nada, com a cara, a barba desse jeito aqui que você tá vendo, porque eu sonhei com esse vídeo aqui. Eu sonhei antes de ontem para ontem, eu não sei que dia que você tá vendo esse vídeo, mas hoje é dia 31 de julho de 2025. E do dia 29 pro dia 30 eu tive um sonho
E eu até acordei falando com a Elisângela. Não estou dizendo nada, nada de milagre, nem nada disso. Foi um sonho que eu tive porque eu vi um vídeo no YouTube e falei, cara, eu preciso fazer um vídeo desse. Me tocou tanto aquele vídeo que eu falei, eu preciso fazer um vídeo desse. E eu sonhei com isso. E nesse vídeo, no sonho, eu começava falando exatamente o que eu falei aqui. Se você está vendo esse vídeo, é porque Deus tem uma mensagem para você. E essa mensagem é: não se preocupe. Respire, respire fundo. Acredite, confie no Senhor, porque Ele vai satisfazer os teus desejos, desde que os teus desejos estejam totalmente alinhados com os desejos que Ele tem para sua vida. As coisas vão passar a dar certo para você a partir do momento em que a sua fé for maior do que o seu medo. Nós vivemos hoje, principalmente nesse mundo doido que a gente vive, com muito mais medo do que fé. E aí as coisas não dão certo. Você precisa entregar realmente e confiar que com a força dele as coisas vão melhorar na tua vida. Nós tentamos muitas vezes durante os processos difíceis, os obstáculos que nós temos na nossa vida, muitas vezes nós tentamos com a nossa própria força, com os nossos próprios braços, e a gente não vai conseguir. Mas nós temos um Pai maravilhoso que Ele nos fala: entrega para mim, meu filho, confia em mim, eu vou fazer por você. Você é fraco, você não tem força, você é insuficiente, mas eu tô aqui. Eu morri na cruz por você e eu tô aqui para fazer por você aquilo que você não consegue. Entrega teus problemas para mim, entrega os teus desejos para mim, entrega a tua vida para mim, que eu vou satisfazer todos os desejos do teu coração. Quantas vezes você já procurou algo aí fora, nesse mundo, inclusive falando realmente do trabalho que eu tinha? Quantas pessoas me procuravam para curar a ansiedade, para curar dores emocionais que não conseguiam de outra forma, e eu ali tentando e buscando ferramentas terrenas para ajudar essas pessoas, sendo que a principal ferramenta para você transformar a tua vida está aqui, está tudo escrito aqui. E isso eu quero ler ainda mais um verso com você, que está lá em Mateus 6. Mateus 6, vamos ler ali a partir do verso 25, que diz o seguinte, Mateus 6, versículo 25 diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Olha que lindo isso. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Será que você que está ouvindo essa mensagem não vale muito mais do que qualquer outro ser vivo que existe por aí? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. E aí Jesus fala de uma forma tão poderosa e tão maravilhosa: eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. E aqui a mensagem principal desse capítulo: o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia do seu próprio mal. Querido, querida que está ouvindo, que está vendo esse vídeo, mais uma vez eu falo: se você está vendo esse vídeo é porque Deus tem uma mensagem direta para o teu coração. Ele está te pedindo: filho meu, entrega a sua vida para mim, me entregue o seu coração,
Me entregue as suas preocupações, me entregue as suas ansiedades, me entregue as suas mágoas, as suas raivas, empacota tudo isso e entrega para mim, porque eu vou cuidar disso para você. Você só precisa se preocupar em uma coisa: ter a fé e entregar e confiar que o Senhor Deus, que está lá no céu, vai fazer por você algo que você nem imagina. Ele tem um plano para você. Ele ama muito você. Ele quer ter você próximo a Ele. Então não permita que as coisas aqui dessa terra, que as coisas aqui desse mundo que só tende a piorar, não permita que essas coisas afastem você de alguém tão maravilhoso e tão especial que morreu por você para te salvar dos pecados. E Ele está pedindo uma coisa simples, gratuita, para que você tenha, como diz lá em João 10, que você tenha vida próspera, uma vida abundante, porque Ele veio para esse mundo para que você pudesse viver e que você pudesse viver de forma plena, de forma abundante. E para isso, você só precisa acreditar, entregar a tua vida, o teu coração nas mãos dele, e Ele vai fazer por você aquilo que você nunca vai conseguir fazer sozinho. Assim como Ele fez para mim, assim como Ele fez para minha família, e assim como Ele vai continuar fazendo, porque eu creio que lá no céu tem alguém olhando por mim, que me ama mais que tudo, que deu o seu Filho primogênito para morrer por mim, para morrer por você, para que nós pudéssemos hoje ter essa esperança tão maravilhosa na nossa vida. Então, meu querido, minha querida, minha irmã e minha irmã que está ouvindo essa mensagem, entregue teu coração a Deus. Respire, feche seus olhos, ore, peça, entrega para Ele e diga: Pai, eu não tenho forças, eu sou insuficiente, mas eu creio e eu entrego a Ti todas as minhas dores, todas as minhas fraquezas, para que daí de cima, ou daqui, de perto, juntinho de mim, o Senhor possa fazer por mim aquilo que eu não consigo fazer. E eu entrego, e eu acredito que o Senhor vai fazer. Como diz também: eis que estou à sua porta e bato. Então abra a porta do seu coração para que Ele possa habitar com você, para que Ele possa almoçar, jantar, dormir e estar com você todo o tempo da sua vida, que isso é maravilhoso. Você não tem ideia do quanto isso é maravilhoso e de quanto isso transforma a nossa vida. Pare de buscar aqui e ali. Busque somente a palavra de Deus. E hoje, depois de tudo que nós passamos, pelo deserto que nós passamos, pelas provas que nós tivemos, pelos testes que nós passamos, nós acreditamos que nada é possível sem que você se renda a um Deus maravilhoso que está esperando e que está chamando por você. Vamos fazer uma oração final aqui nesse vídeo para finalizar. E aproveita já também, antes dessa oração, comenta aqui, compartilha qual é a tua maior frustração, qual é a dor que você está buscando resolver na tua vida. Deixa aqui no comentário, eu tenho prazer de responder. E se for o caso, vai lá no meu Instagram, sou Jaciel Júnior, ou jacielJunior.oficial, e manda uma mensagem, me manda aqui. Se você quiser conversar comigo, a gente vai abrir o vídeo, vai conversar, porque nós precisamos desse contato. E se você precisa de algo, de alguma palavra, de algum conselho, quem sou eu para aconselhar? Mas se você quer entender um pouquinho mais a diferença que Deus fez na nossa vida, eu estou à tua disposição. Então comenta, compartilhe com as pessoas que você acredita que precisam ter esse conhecimento e ter essa mensagem. E não esquece de seguir, ativar o sininho e também curtir. Isso ajuda muito no crescimento do canal. E eu espero de todo o coração que nos próximos vídeos você também possa estar aqui, porque nós vamos falar de muita coisa ainda. Nós vamos falar de escolhas, vamos falar de amor, vamos falar, enfim, nós vamos falar de muita coisa aqui, mas sempre trazendo Deus em primeiro lugar, tá bom? Então, o meu canal, mas que também é seu canal a partir de hoje, vai ser sobre isso, sobre Deus, sobre a palavra de Deus e sobre como Deus transforma a nossa vida, tá bom? Ore comigo. Senhor Deus, quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder ter toda essa tecnologia para nos aproximar de pessoas que estão precisando ouvir a tua palavra, Senhor. Pessoas que muitas vezes abrem o YouTube ou qualquer outro tipo de canal de vídeo para buscar algum tipo de solução e buscam em coisas que não acrescentam nada, Senhor, mas que se estão vendo esse vídeo é porque o Senhor colocou esse vídeo para que elas pudessem assistir, ouvir essa mensagem e de alguma forma, Senhor, serem tocadas pela Tua Palavra, pelo Teu Santo Espírito, para que a partir desse momento, Senhor,
elas possam começar a entregar e a confiar mais em Ti, a terem a vida transformadas pelo Teu Santo Espírito, Pai, e também terem todas as dores emocionais que tanto as afastam de Ti, curadas, para que elas possam perceber a Tua presença e abrir a porta do coração para que o Senhor possa entrar e viver em cada uma delas, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada pessoa, a cada família das pessoas que estão assistindo esse vídeo. E nos ajuda, Senhor, a distribuir esse vídeo para mais pessoas, porque nós sabemos que o que as pessoas precisam hoje é estar perto de Ti e ouvir mais a Tua palavra. Nos abençoa, nos protege, continua conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus, respira, entrega e confia que o mais Ele fará. Tchau.